Francotiradores, você tem que ver o preço do Bitcoin nesta segunda-feira, pois, caro, temos muito o que discutir hoje com uma vela diária extremamente otimista prestes a fechar em menos de uma hora. Os federais estão anunciando um aumento potencial da taxa de juros na quarta-feira de 75 pontos, se for menos, otimista, se for mais, pessimista. Há muita coisa que temos que discutir hoje. Os atiradores pagam. Atenção, confira o que está acontecendo no gráfico. Atiradores, vamos direto para o gráfico do Bitcoin, porque agora essa vela diária que desceu para testar uma grande zona de demanda é. Fecharemos com um pavio extremamente otimista e adivinho que também temos novas aberturas semanais anteriores hoje. Então vamos primeiro falar sobre a resistência imediata de curto prazo do Bitcoin, que é de 19.798, o máximo histórico anterior de 2018. Se ficarmos acima disso, ela abre a porta para a abertura semanal anterior às 21 horas. 800 e essa seria a resistência mais importante no curto prazo imediato rumo ao anúncio deste feed. Este é o tipo exato de vela diária que queremos. É uma vela diária muito otimista, assim como falamos em nosso vídeo ontem, exatamente como previmos. Tínhamos uma potencial armadilha para ursos aqui, onde estamos tentando potencialmente formar uma fundo duplo agora e assim. 17.204 ainda está na mesa. A qualquer momento o tapete pode ser puxado. Então tenha isso em mente. 17.204 é a quantidade máxima de desvantagem que esperaríamos no curto prazo imediato, desde que o P500 não forme mais mínimos. Mas agora essa é a faixa em que o Bitcoin está com uma resistência de 21.800, um suporte de 17.204 e a confirmação imediata de curto prazo será de 19.800 sobre se vamos ou não entrar em qualquer um destes. Instruções: se rejeitarmos esse nível, voltamos para baixo. Observe como realmente tínhamos uma vela diária semelhante a essa no passado, quando descemos pela primeira vez e então o tapete foi puxado e, portanto, há uma chance potencial de vermos alguma desvantagem, mas foi quando vimos inicialmente o grande depósito de uma vela diária como essa ocorrer durante essa consolidação. Eu acho que isso dá um pouco mais de peso aqui e é uma vela diária otimista que está prestes a fechar agora e foi exatamente assim que o SP500 também reagiu hoje testando esse grande nível de suporte fechando com esse tipo de vela otimista e você pode ver que este é o suporte do canal. Este é um nível de suporte muito importante que tem. Muito importante para o SP500, o que significa que tudo o que fizemos até agora foi formar mínimos mais altos. Agora vamos falar sobre alguma outra coisa muito interessante. Atiradores de elite que estão nas paradas. Porque estamos começando a ver algumas partes giratórias externas de 4 dimensões que importam fazem algumas afirmações e a primeira será o Monarch e Musou. Índice de carros. Observe como está atualmente. Capitulado para o mês de setembro abaixo de 13, foi exatamente o que aconteceu em março de 2020. E então o que isso significa? Porque estou te mostrando tão bem. Se estamos começando a ver gráficos como esse capitularem. E se o Bitcoin também capitular, qual é a principal zona de demanda no curto prazo imediato? Bem, confira isso. As liquidações de Bitcoins mapeiam possíveis liquidações. O cluster está entre 16.800 e 17.000. Por que estou mostrando isso bem? Todos nós sabemos disso antes de um grande movimento volátil com o Bitcoin. Tende a haver muitas liquidações. E assim, na pior das hipóteses, com o anúncio do FII da quarta-feira, digamos que obtenhamos um aumento da taxa de juros de 75 pontos ou um aumento da taxa de juros de 100 pontos que seria neutro para pessimista. O pior cenário em torno desse nível de 17.000 isso coincide com nosso principal suporte de atirador de 17.204. Para pelo menos colocar o caso de um fundo duplo na mesa e uma armadilha de urso para a direita e, claro, o aumento da taxa de 50 pontos pode ser extremamente otimista. Então vamos. Cuidado com isso. Os federais vão anunciar isso na quarta-feira, então é 22 de setembro. Eu acredito, e com isso dito atiradores, eu quero falar sobre algumas peças giratórias muito importantes. A propósito, muito rápidas para o SP500. A abertura semanal anterior está aqui agora, em torno de 40 a 96 para o mini contrato futuro. Então isso coincidiria com o Bitcoin atingindo a abertura semanal anterior em 21.800. Se conseguirmos chegar à abertura semanal anterior, essa seria uma grande resistência que poderia nos levar direto para a média móvel de 20 semanas, sobre a qual é muito importante falar. Na verdade, porque a média móvel de 20 semanas está agora dentro da faixa para o Bitcoin potencialmente testar, ainda não testamos o nível de resistência do mercado baixista e, se pudermos testar essa média móvel de 20 semanas e, se pudermos superá-la, é claro que seria o caso mais otimista. É o que precisamos para monitorar a média móvel de 20 semanas atualmente em torno de 23.300. Muito interessante ver isso e, em seguida, vamos dar uma olhada no Ethereum bem rápido, porque observe como é o Ethereum, porque nossos números são os mais precisos. A internet encontrou algum apoio em nosso principal suporte de atiradores de 1277. Eu estive falando sobre 1277.
Este foi, na verdade, um bom indicador principal de que o Bitcoin potencialmente saltará com o Ethereum segurando e você pode até dizer que estamos vendo alguma força no período de 6 horas. Tivemos uma espécie de vela de baixa, mas agora ultrapassamos a altura da vela, indicando que há alguma demanda aqui. Vamos continuar monitorando o preço do Ethereum em relação ao dólar americano, a resistência imediata de curto prazo, assim como o Bitcoin, o máximo histórico anterior de 2018 e, em seguida, a abertura semanal anterior vem depois disso, na maior resistência mostrando confluência em 1760. Quebramos abaixo de 1277 no pior cenário, 1165 está logo abaixo disso e, abaixo disso, temos 909. Então temos que abordar dois níveis principais de suporte para o Ethereum, já que é um ativo mais volátil agora fora das partes giratórias. Qualquer outra coisa que seja significativa, quero que vocês estejam cientes do fato de que o Bitcoin dominância é potencialmente mostrando uma reversão. Esta é uma tendência macro. Você pode ver que fechamos uma vela semanal muito otimista há 2 semanas. Vimos o acompanhamento na semana passada e estamos mantendo isso. Nível de suporte principal. Formamos uma forma baixa inferior. Novos mínimos. A fusão da teoria ficou para trás agora. Então isso é realmente sobre a teoria fundido aqui, derrubando o domínio do Bitcoin. Mas agora que isso está fora do caminho, poderíamos estar potencialmente vendo o domínio do Bitcoin subindo. Isso é algo que continuaremos monitorando. O domínio do Bitcoin pode surgir de várias maneiras diferentes. Conversamos sobre isso. Pode surgir a venda geral do mercado e o Bitcoin simplesmente não se vendendo tanto quanto um armazenamento de valor, o que significa que o domínio do Bitcoin aumentará. Ou pode subir com o Bitcoin superando o mercado e o mercado geral subindo e apenas o Bitcoin se saindo melhor do que a maioria das moedas. Então continuaremos monitorando o domínio do Bitcoin. Mas essa é uma peça de quebra-cabeça muito interessante que está na mesa agora. Então eu acho que a maior coisa que queremos ter em mente agora, atiradores. O Bitcoin ainda está abaixo do desempenho do SP500. Formamos recentemente alguns novos mínimos neste gráfico, mas ainda estamos dentro da consolidação em que estamos desde junho. Então isso significa que ainda há esperança que com o anúncio deste FED na quarta-feira, essa será a notícia mais importante deste mês. Estamos falando sobre isso desde o início do mês. O aumento da taxa de 50 pontos seria uma declaração otimista dos federais. Qualquer coisa acima disso seria esperado se fossem 100 pontos que seriam. Seja muito pessimista. Eu pessoalmente espero um aumento de 75 pontos na taxa. Eu adoraria saber o que vocês acham que virá dos federais. Vamos ver uma taxa de 75 pontos. Aumente 100 pontos ou 50 pontos. Coloque nos comentários abaixo. Atiradores e continuaremos monitorando o preço do Bitcoin agora. Eu disse a vocês. Potencial armadilha para ursos na mesa. Caímos para 18.222 e agora estamos em 19.400. Eliminamos todas as perdas que ocorreram da noite para o dia durante a abertura do mercado asiático. E o interessante é que agora temos uma alta diária. Vela nas paradas durante esta consolidação. O que é um sinal muito positivo no anúncio de quarta-feira. Então estou animado para ver o que acontece. Atiradores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Quebre o botão like para o algoritmo do YouTube se você suportar este conteúdo e até a próxima vez for uma tempestade. Caramba! Eu tenho que voltar para o meu quarto, está bem? De Orlando, Florida. No Rich Carlton. Meu nome é Naim Alabadi e vejo vocês na próxima vez, Franco Atiradores. Fora.